Se as drogas estão a ser vendidas como seguras e eficazes pelos psiquiatras e empresas farmacêuticas, por que é que estamos a assistir a um aumento alarmante de efeitos secundários comunicados pelos consumidores? O que é que os psiquiatras não nos estão a dizer? Todas as drogas criam mudanças biológicas no corpo humano. Na medicina convencional, estas mudanças pretendidas são chamadas efeitos principais. As que não são pretendidas são chamadas efeitos secundários. Todas as drogas têm efeitos, secundários ou outros. Mas com drogas psiquiátricas que visam processos cerebrais delicados, todos os efeitos, mesmo os efeitos principais, podem ser perigosos, imprevisíveis e às vezes irreversíveis. All these medications that are apparently supposed to act as a magic pill, they're finding all of them have side effects that, could put the patient in harm's way just as well as it could help them. Então, o que é que estas drogas estão a fazer e como é que elas funcionam? Para saber isso, deve poder encontrar muita desta informação na bula do medicamento. Esta bula contém o mecanismo de ação, a explicação do fabricante sobre o modo como a droga funciona no corpo. Tome, por exemplo, os antibióticos, medicamentos usados durante mais de 50 anos como uma cura para doenças infecciosas, como o tétano, a tuberculose e a faringite. O seu mecanismo de ação é bem conhecido. Os antibióticos impedem a atividade celular de bactérias, inibindo assim o seu crescimento ou matando-as completamente. Mas com os psicotrópicos, os fabricantes dizem na sua própria bula que o mecanismo de ação é desconhecido. Most of the medications that are given to clients, whether they're SSRI medications or they're antipsychotics, a lot of the pharmacology of these medications, they don't even know how they work in the first place. Mas existe um efeito primário dos psicotrópicos que é comum a todos. Most medication and psychotropic medication, I've noticed, tends to flatten the things, so that while you're decreasing the depression, you're also decreasing the joy. And so you're minimizing what it means to be human in the service of avoiding dealing with a problem. They can't connect to the world around them. They feel like there's no feeling, which is, you should have some feeling there. All that's doing is really numbing them down, and they're not doing the work that they need to do to resolve that issue that's going on somewhere internally. Mas o entorpecimento das emoções não é a única maneira de que os psicotrópicos afetam o consumidor. Cada uma das 5 principais classes de psicotrópicos tem os seus próprios efeitos secundários. Os antipsicóticos típicos, como o Thorazine, são químicos poderosos, originalmente concebidos para bloquear os sistemas nervosos centrais dos internados em hospitais psiquiátricos. Estes são agora principalmente usados em pessoas com problemas mentais sérios e podem causar sensações de impotência, deterioração mental, danos neurológicos, demência, tremores, contrações e danos em órgãos internos, só para mencionar alguns. Os ansiolíticos, como o Valium e o Xanax, são prescritos para o nervosismo, ansiedade e transtornos de pânico. Estes podem causar dissociação, deterioração cognitiva, aumento de agressividade, fadiga, alucinação e amnésia aguda nos pacientes. They've got foggy thinking, they're bloated, they have weight gain, they're now diabetic. It's one symptom after another, all caused from the drugs that they're taking and they don't realize it. Drogas estimulantes como a Ritalina, Adderall e Concerta são usadas sobretudo por pessoas com problemas de atenção, como com distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Estas drogas são muito viciantes e podem resultar na atrofia do crescimento, perda de peso, comportamento maníaco, palpitações coronárias, ticos neurológicos, arritmia cardíaca, atrofia e mau funcionamento do cérebro, ansiedade, insónia, comportamento violento e até mesmo a morte súbita. Ritalina, um estimulante geralmente prescrito a crianças, atua no corpo de modo semelhante à cocaína, mas é muito mais potente. E estudos recentes mostram que esta pode causar mudanças permanentes nos cérebros ainda em desenvolvimento das crianças. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving, like Ritalin and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible.
Os antidepressivos são uma quarta classe de psicotrópicos. Como o seu nome sugere, estes são usados para tratar a depressão e distúrbios de humor. A lista de efeitos secundários inclui a visão desfocada, boca seca, tensão arterial baixa, hemorragia interna, aumento de peso, perturbação do sono, convulsões, função cardíaca deficiente e psicose. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Estudo descobriu que o Paxil, antidepressivo líder de mercado, aumenta em 7 vezes o risco de cancro da mama nas mulheres. Talvez a coisa mais arriscada de todas seja medicar mulheres grávidas ou que deram à luz recentemente com antidepressivos para a depressão. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or an anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. A administração de drogas a mulheres grávidas causou um risco de 20 a 30% de nascimentos prematuros, danos cerebrais, idade fetal mais baixa no parto e quase o triplo do risco de anomalias congénitas graves. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. Can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. E estes são apenas alguns dos muitos efeitos secundários dos psicotrópicos. Entre os 3 antidepressivos mais vendidos, chamados SSRIs, existem 1.817 efeitos secundários possíveis associados ao Prozac, 2.194 ao Zoloft e 2.497 ao Paxil. É interessante que entre estes está o agravamento dos sintomas exatos que as drogas dizem resolver. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Os antipsicóticos atípicos, uma das novas classes de psicotrópicos, são usados principalmente em adultos e crianças com diagnóstico de distúrbio bipolar. Estes também são conhecidos como timorreguladores. Embora lançados com afirmações de serem drogas milagrosas com poucos ou nenhuns efeitos secundários, foi recentemente revelado que os antipsicóticos atípicos causam um aumento considerável de peso, diabetes, doença coronária, movimento muscular irregular agudo, pancreatite e hepatotoxicidade. Embora os novos antipsicóticos tenham sido originalmente aprovados apenas para tratar a esquizofrenia em adultos, nos últimos 15 anos, as prescrições para crianças aumentaram para o quíntuplo, estimando-se cerca de 2,5 milhões de receitas. E esta prescrição de drogas traz consequências sérias. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, kidney dialysis for in 10, 15 years. E não são só as crianças que podem ser afetadas. Calcula-se que os psicotrópicos são responsáveis por mais de 16 mil acidentes de viação todos os anos nos Estados Unidos. E este estudo apenas contemplou condutores de 65 anos ou mais. E o que é que acontece quando surgem estes efeitos secundários indesejados? Geralmente o psiquiatra receitará outra droga. It's called polypharmacy. It's just, adding
additional, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Considere a disquinésia tardia, distúrbio do movimento causado por psicotrópicos. Durante 20 anos, começando na década de 1950, os psiquiatras negaram relatórios ligando a disquinésia tardia aos primeiros antipsicóticos, tais como Thorazine e Aldol. Quando os psiquiatras finalmente admitiram a verdade sobre os seus comprimidos, milhares de pessoas já tinham ficado permanentemente aleijadas. Mesmo hoje, a disquinésia tardia desenvolveu-se em mais de 73 mil adultos idosos e a doença de Parkinson, induzida por drogas, apareceu noutras 61 mil pessoas. Mas esta classe de psicotrópicos está longe de ser a exceção. Estão agora a surgir relatórios de que os antipsicóticos atípicos e antidepressivos como Zoloft estão a causar disquinésia tardia generalizada, às vezes poucos meses após o primeiro uso. Mas os psiquiatras e as empresas farmacêuticas continuam a contestar estas provas recentes e continuam a prescrever estas drogas até mesmo a crianças. Mas de todos estes efeitos secundários experimentados por consumidores de psicotrópicos, o mais horrível poderá ser uma agitação interna intensa conhecida como acatisia. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated, and actually a little nuts, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, this is the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. Cerca de 10 a 25% dos consumidores de antidepressivos SSRI, 7 milhões de pessoas no mundo inteiro, sentem acatisia. E o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais da Psiquiatria até admite a ligação entre os psicotrópicos, a acatisia e o suicídio. As estatísticas apoiam isto. A taxa de suicídios da população em geral é menos de 11 em cada 100 mil pessoas. Mas para cada 100 mil pessoas a tomar SSRIs, a taxa de suicídio sobe para 718, mais de 65 vezes esse valor. E, no entanto, é-nos dito diariamente por psiquiatras e empresas farmacêuticas que os psicotrópicos, de facto, evitam os suicídios. Então, o que é que devemos acreditar? Podemos começar pelas bulas nas embalagens das empresas farmacêuticas? Ou os dados não publicados sobre o antidepressivo Effexor? Ou a análise do Prozac feita pela própria FDA? Ou mesmo um relatório da Câmara dos Comuns britânica sobre o Zyprexa? É claro que nem toda a gente comete suicídio, mas o número tremendo de outros efeitos secundários pode ser horrível. The medication that the psychiatrist prescribed me made me feel awful. Constant headaches, constant nausea, wanting my skin to turn inside out, just feeling like bugs were crawling all over me all the time. It made me feel like all slow and like sluggish and stuff. And when somebody would ask me something, it would kind of take a minute, what? These drugs have affected my heart. They have affected my liver. Weight gain one time, hit 40 pounds. These thoughts come over me like I wanted to kill I wanted to really hurt somebody. It just sucks all the life out of you. So you're like a body, like a machine. I didn't want to live. I didn't have the desire to live. I felt miserable. You just can't live, you'd just rather die. Because there's no living when you're hallucinating every day. I actually tried to commit suicide with my psych meds. At some point when you realize that you are really just existing, you're not living, at some point you realize you need to take the risk to get off. Mas então, e aqueles que dizem que os psicotrópicos os fizeram sentir-se melhor, que para eles estes foram medicamentos salvadores, cujos benefícios excedem os seus riscos?
Será que os psicotrópicos são de facto seguros e eficazes para estas pessoas? So what ends up happening is that someone feels good for a while, and then very often they have to have their dose increased, and then they feel good for a while, and then they might have to have it increased again, or maybe they'll switch agents. So it's that kind of a story if you're not actually getting to the root of what's going on. I think the research is pretty clear that then all of a sudden starts to change, and you start to have a supersensitivity to being depressed, in which case then they become more depressed, and then they're chronically depressed. E há bastantes provas de que se os efeitos secundários a curto prazo dos psicotrópicos não apanharem a pessoa, então os efeitos a longo prazo irão apanhá-la. Psychiatric drugs are toxic to the body. They do build up in the body and add to the body's reserve and reservoir of toxins that will suppress the immune system, and the body will try and fight them as foreign objects. If they're on these medications for years and years and years, I mean, one of the things that we know about adults and some of the, for bipolar and schizophrenia is that they're dying at younger ages, and these are adults. So if we're starting this medication approach with young kids, what is their life expectancy going to be? No one's really examined it or is looking at the big picture, which is what's it really do to a society with a proliferation of mood-altering, emotion-altering, or blunting in a society at large. And I think we're going to really see a huge increase in violence and suicide and a lot of bizarre behaviors that we haven't seen, because for a very short period of time, only in the last 60 years, have we really started medicating, intoxicating our brains with these incredibly toxic substances. A probabilidade muito real de efeitos secundários significativos a longo e a curto prazo deveria dar a qualquer pessoa que esteja a considerar tomar psicotrópicos muitas razões para refletir. Mas então, e aqueles que já os estão a tomar e que por mais que tentem, não os conseguem largar?